somos chamados a viver pela fé em Jesus. E Jesus demonstrou um ato de ressurreição. Desculpa me alongar aqui outra vez. Drica, tu põe ordem em mim, Drica, tu já me conheces, tu sabes como eu sou. Tu sabes como eu sou, meu Deus. Pronto, aqui, qual é a ligação da astrologia e do tarot? Então, a astrologia, como eu disse, é o estudo dos astros. O tarot é um oráculo, mas reparem, é um oráculo muito especial. Porquê? Quando a Drica me fez aquela pergunta há pouco sobre mas de onde é que vem essa ideia? Quem é que se lembrou de este planeta passa ali, tem este significado, nasce naquela constelação, tem outro significado? Quem é que se lembrou disto? Aqui, este tarot tem 22 cartas. E estas 22 cartas de tarot elas representam a reencarnação, a eternidade da alma e todo o processo que a alma passa até o fim dos tempos. E eu quero vos mostrar aqui, Drica, estás a ver uma carta logo aqui em cima, estás a ver uma que tem um círculo, ao lado está uma que tem um círculo verde. Esta que é exatamente essa, chama-se a carta O Mundo. É uma das cartas com um significado mais bonito no tarot. Mas não é sobre essas coisas que eu vos quero trazer. Porque eu estou a trazer foco para esta carta? A do lado, estão a ver, chama-se o julgamento. Então há um juízo final em que os mortos são ressuscitados. E exatamente no tarot, esta carta tem o significado que os mortos voltam à vida. Algo que já se passou, que aconteceu, vai voltar a acontecer. Mas até no tarot, o tarot, a alma começa aqui no louco. Reparem, eu fiz aqui um círculo vermelho, não é? Começa no louco. O louco é aquele nível do signo de Áries que a pessoa é irresponsável. A pessoa comete atitudes, sabem? O Áries, ele é eu vou chamar agora signo para ser mais fácil vocês entenderem. O Áries, ele é um signo do elemento fogo. O elemento fogo está relacionado com as ações. E o Áries é aquele elemento que ele é impulsivo. Ele ainda não. Ele é aquele elemento que é assim: primeiro ele faz, depois ele pensa. Sabem? Ele é impulsivo, é de ação, E então esta carta, o louco, está associado ao signo de Áries, ou seja, ao início da alma, não é? E ao lado nós temos um mago. Depois, mais à frente, eu vou-vos mostrar um mago. Quando eu falar da maçonaria e da relação com... Já estou a dar um spoiler, mas também já li no índice, mas quando a gente chegar à parte da maçonaria, a gente volta aqui ao mago. Mas eu quero vos dizer que, então, todo o tarot é um trajeto da alma pelas constelações, pelos signos, e consegues pôr todo, assim, para se ver a imagem toda. Então, é um círculo que representa a eternidade da alma, reencarnação após reencarnação, em cada constelação, mas toda a fase do processo reencarnatório. E eu achei curioso trazer para vocês que no processo reencarnatório há o juízo final, e depois do juízo final há a última carta, que é a plenitude, que se chama a Carta do Mundo, em que a pessoa esta carta simboliza realização, sucesso supremo. E quando a gente olha para a palavra de Deus, depois do Apocalipse, ai, misericórdia de Deus, perdoa-me, depois do julgamento final, os que forem ressuscitados para a vida eterna, não é? Aqueles que forem chamados, aqueles que pertencerem a Cristo, como é que vão viver? Na realização eterna, não é? E pronto, esta era uma informação que eu queria partilhar convosco. Então aqui, o tarot é um complemento da análise astrológica. Enquanto a astrologia é o estudo dos movimentos astrológicos e como eles influenciam a vida coletiva e individual na Terra,
o tarô é um oráculo que, na sua composição de arcanos maiores, que são estas 22 cartas, tem representado todo o processo reencarnatório da alma ao longo da eternidade. Dar o exemplo da alma que inicia no louco e termina na plenitude no mundo. Pronto, foi o que eu acabei de falar para vocês. Como oráculo, é necessário que quem consulte o oráculo, não é, esteja consagrado a uma entidade espiritual ou tenha alguma mediunidade, porque são essas entidades que o cartomante tem que se dirigir para pedir respostas. Ou seja, e aqui vai a primeira revelação. Eu ainda hoje estava a dizer isto à Drica. Graças a Deus que eu não dou brecha, porque as coisas que eu digo, a sério, o Satanás quando tiver, Deus queira que ele nunca tenha, mas se ele tiver uma oportunidade, ele desfaz-me dos pés à cabeça, porque eu vou dizer. Mas voltando aqui, todo o oráculo não tem poder de adivinhação. Entendem? As cartas em si não têm o poder de adivinhação. Quem passa essa informação, a adivinhação, a previsão, é a entidade espiritual a que o médium está consagrado, ligado, sob domínio. E eu pus aqui uma passagem bíblica que vocês vão conhecer, que é médium, que em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16 a 18, quando eu sei que é Paulo, mas eu não sei quem é que vai acompanhar Paulo. Eles iam em oração, e durante vários dias sai-lhes uma médium no caminho que por onde passava e atrás deles, esta médium tinha espírito de adivinhação com ela. E ela ia e dizia: estes são servos do Senhor, estes são servos do Senhor. E ao fim de tantos dias de Paulo estar na presença e ouvir esta médium, dá ordem ao espírito para que a abandone. Ele foi quase morto aqui. Porquê? Porque ela dava muito dinheiro a ganhar aos seus servos, não é? Então aqui há outra característica. Primeira, as cartas em si não adivinham coisa nenhuma. Enquanto na astrologia qualquer um pode tomar a decisão, Deus queira que não a tome, não é? Mas qualquer um pode, de livre vontade, decidir: olha, hoje vou começar a estudar astrologia. Não precisa ter mediunidade nem se consagrar nenhuma entidade. Para consultar oráculos, seja o tarô, seja qualquer outro, é preciso estar consagrado a uma entidade. Porquê? Porque não são as cartas que lhe dão a informação, é a entidade que lhe dá a informação. E isso também está escrito na palavra de Deus. Existem vários tipos de tiragem. O mais completo é um mandala astrológico. O mandala astrológico é este, sabem? Isto é um mandala astrológico. O mais completo é um mandala astrológico, no qual se pode ter uma visão geral da vida, de acontecimentos futuros previsíveis na vida do consulente. Quando o consulente é aconselhado pelo médium a mudar de atitude para evitar a concretização de certos acontecimentos, o resultado muda. Eu vou dar um exemplo. Vou novamente pegar aqui na Drica e em mim como exemplos. Eu sou uma cartomante, Deus nos livre, não é? Mas daí ele me resgatou, mas vamos pôr nesse exemplo: eu sou cartomante e a Drica vem-me consultar. E a gente põe as cartas. E eu digo assim à Drica: olha, está previsto que daqui a 2, 3 meses tu percas o teu trabalho. E a Drica diz: há alguma coisa que eu possa fazer? E eu começo a ver as restantes cartas e digo: podes fazer isto, isto e isto. E ela começa a fazer isso. A partir do momento em que ela muda a atitude, que ela toma providências, se ela voltar-me a consultar no dia seguinte, o mandala já é diferente, a informação já é diferente. Conseguiste perceber, Drica? Sim? Sim? Ok. Podes mudar. Pronto. Aqui eu trago um pouco mais sobre tarot. Esta imagem a gente depois vai vê-la mais à frente quando chegarmos à maçonaria, mas aqui eu quero vos mostrar, tem fases da Lua
tem os signos, tem as constelações à volta. Tem as constelações, aí é a Lua. Aqui, sabes, conheces os símbolos dos signos, Frederica, para passar lá o rato, isso. Aí onde estás são os planetas. E aqui nessa bolinha onde estão os triângulos. Sabes aqui esta linha que só tem triângulos? Em cima dos meses. Não. Aqui estes triângulos pequeninos. Onde está, por exemplo, o nome do mês, janeiro, fevereiro, e depois tem ali esses triângulos têm a ver com os elementos. E se vocês repararem, por exemplo, se eu te disser assim, o signo de peixes, consegues ir lá, conheces o símbolo de peixe, é este aqui? Não. Estás a ver este das ondinhas, que é aquário, o do outro lado. Sabes, este tem duas ondinhas. Aqui em cima, este. O do lado, para baixo, tem o de peixes, pronto. Se tu seguires essa linha vai dar aqui um que parece um M, que é o escorpião. Esta linha agora vai dar a escorpião. Do M para um que parece o 69 vai dar câncer. E do câncer até peixes outra vez. Formou um triângulo. Este triângulo é um trígono, estão separados por 120 graus e são os elementos de água. São signos do elemento água. E se vocês repararem, todas estas linhas não passam de triângulos, na verdade são 4 triângulos a unir os 3 signos de cada constelação, de cada elemento. Está confuso? Não importa. Está bem, pronto. Agora, é porque isto também não é uma informação que agrega alguma coisa, mas como vamos falar mais à frente da maçonaria e do símbolo da maçonaria, convém já desenhar aqui, isso, convém já assim, já dar aqui uma introduçãozinha. Aqui, a análise das casas no tarot. As casas do tarot e as casas do mapa astral são exatamente o mesmo significado. Lembram-se do mapa astral lá do início? A gente não vai lá voltar agora porque não vale a pena, mas as casas do mapa astral no início, que tinham o sol, que eu estava a dizer, as casas com os números à volta, as casas no tarot e no mandala, ou seja, no mapa astral e no mandala astrológico, no mandala de tarot, têm o mesmo significado. A casa 1, a casa 5 e a casa 9 normalmente dão informações sobre a pessoa. Eu quando digo aqui pessoa, empresa, pronto, imaginem, a Drica está-me a consultar, a casa 1, as cartas caírem na casa 1, na casa 5 e na casa 9 vão-me revelar características dela, os estados mentais, os estados emocionais, os talentos, os medos, os bloqueios, a criatividade, os projetos, se ela tem filho, como é que é o filho, os romances sem compromisso. Aqui romances sem compromisso é namoro e outros pior que namoro, porque namoro é um compromisso, não é? Ainda que não seja aprovado por Deus, não é? Porque Deus, o ideal de Deus é a constituição da família. Pelo menos o namoro ainda é um compromisso. Hoje há muita gente que vive relações, eu nem sei, mas há muita gente que vive romances sem compromisso, é isso que eu quero dizer. Então tudo o que tem a ver com lazer, com criatividade, vai aparecer aqui. Os estados dela, como é que ela é por dentro. Enquanto, por exemplo, aqui na casa 3, 7 e 11, já é muito... A casa 3 ela vai revelar como é que as pessoas veem o consulente, ou seja, no caso, imaginem a Drica está a consultar-se comigo. A casa 3 vai revelar como é que os irmãos, a família, os vizinhos, o meio social vê ela, e a casa 9 vai mostrar como é que ela é internamente. Ou seja, uma coisa é o que ela é, outra coisa é o que ela aparenta. A casa 2, 6 e 10 são casas a casa 2, finanças, a casa 6, trabalho diário, trabalho por conta do outro, saúde do dia a dia. A casa 10 tem a ver com status, empresa, carreira, enfim. A casa 3, como eu disse, a casa 3, a casa 7 e a casa 11 têm a ver com vizinhos, meio social,
pessoas do dia a dia, relações, parcerias, amigos, projetos futuros, casamento, alianças, imagem pública. A casa 4, a casa 8 e a casa 12, no mandala astrológico, tem a ver com... A casa 4 é a casa onde a pessoa habita, como é a casa, a família, o meio familiar. A casa 8 são finanças coletivas, ou seja, imaginem, na casa da Drica trabalha o William. Se existir um problema financeiro causado por finanças coletivas, ou seja, imaginem que na casa da Drica vai haver um problema financeiro, mas que não vem da culpa dela, que vem de algum ato, de alguma parceria que ela tem. É aqui nestas casas que se vê, casa 8. A casa 12 tem a ver com inimigos ocultos, influência espiritual, doenças mais sérias. Portanto, cada casa destas também está ligada a um parente, também está ligado aos meses do ano, enfim, tem várias, como disse, isto são... Eu não sei se eu já disse isto, mas a mente, a memória de um médium, de um cartomante, de um feiticeiro, tem que ter terabytes, porque é informação que nunca mais acaba, é uma coisa assim. E quem me dera a mim que eu não tivesse tanta informação, sabem? Às vezes eu ainda me lembro um comentário que um dia fizeram aqui no canal, que era: Marta, a gente já percebeu que tens muito conhecimento sobre o misticismo, agora dedica-te a adquirir conhecimento sobre Deus. E eu, olha, é o que eu faço no meu dia a dia, não é? Não é com orgulho que eu... porque assim, por muito que pareça conhecimento, eu olho para tudo isto com uma tristeza no meu coração, porque é um conjunto de inutilidades, sabem? Ok, sei muita coisa, mas quando a gente vai ver a utilidade disto, eu sei muita coisa errada. Preferia saber, quem me dera a mim, saber a Bíblia de ponta a ponta, toda de cor, toda de memória. Olha que... Mas eu hei de chegar lá um dia, velhinha, cabelo branco, não importa. Se Jesus não voltar antes, hei de lá chegar e quem me dera um dia ter... Pronto, avança, Drica. Não me deixes... Eu bendigo a ela, põe-me na ordem, ela não me... Ela deixa-me dispersar. Outras características do tarot. Aqui nós vemos vários oráculos, vemos os búzios, vemos as runas, vemos o baralho cigano e vemos o tarot. Eu não sei se vos disse que o tarot em si são as 22 cartas, elas são consideradas arcanos maiores. Mas quando compram o tarot, ele vem com 76 cartas. As 22 cartas arcanos maiores e as 54 cartas de... Sabem aquelas cartas de baralho que normalmente as pessoas compram e têm em casa para jogar aqueles jogos em família? Eu ia dizer sueca, peixinho, jogo do burro, mas não sei se isso existe no Brasil. Mas são jogos assim familiares que se jogam com aquelas cartas dos naipes, ouros, paus, espadas e taças ou moedas, sim. Cada elemento desses, ele está ligado a um elemento da natureza. Paus, espadas é ar, copas é água, ouros é terra e paus é fogo. Então, os arcanos menores são os acontecimentos do dia a dia, está bem? Mas e porquê que eu estou a dar esta informação? Porque no baralho do tarot, tanto existe tarot só as 22 cartas, como o baralho completo. E a cartomancia, ela é constituída só pelos arcanos menores. É só qualquer jogo, qualquer baralho de cartas, desde consagrado à entidade, porque quem responde é a entidade e não o médium.
outra questão aqui é qual a duração de uma previsão? A pessoa vai fazer uma consulta. Quanto tempo é que em quanto tempo é que isso demora a acontecer, a manifestar-se, não é? Depende do tempo que o médium solicitou ao mentor espiritual, ao espírito, não é? Se o médium perguntar o que vai acontecer nos próximos 3 meses, todo o jogo que for revelado são revelações para os próximos 3 meses. Se a pessoa disser para daqui a um ano, mostra-me o que é que vai acontecer no próximo ano, novamente a tiragem vai mostrar o que é que vai acontecer no próximo ano. Quando o médium não põe estipulação de tempo, as próprias cartas revelam o tempo em que as coisas vão acontecer. Podes avançar. Eu já avancei. Ok, pronto. Esta carta aqui, ela é uma carta de tarô, é a carta 15 dos arcanos maiores, chama-se o Diabo, e eu coloquei aqui como imagem porque o significado que ela tem no oráculo é o mesmo significado que eu quero trazer para vocês das consequências de quem consulta o oráculo. Quando eu digo as consequências, não são diferentes, seja o médium, seja o consulente, tem consequências de consultar oráculos. A questão é que o médium, cada vez que acaba de fazer uma consulta, ele toma um banho de descarrego, ele faz uma blindagem espiritual, ele protege-se e vai amenizando os efeitos, as consequências. Mas nem um nem outro estão livres das consequências de consultar os oráculos. Quais são essas consequências? Eu aqui digo assim, existem vários tipos de oráculos, o tarô é só um deles. Existe cartomancia, que é aquelas cartas de baralho, né? Baralho cigano, baralho espanhol, runas, pêndulo, oráculos das próprias entidades. Por exemplo, as entidades os orixás, algumas entidades, sei lá, pombogiras e coisas assim, essas entidades, algumas delas já têm baralhos próprios, formas de. Pronto. Existem os búzios, existem oráculos das flores, as borras de café. Estes são só alguns dos que eu conheço, tá? Taças de água, espelho. Pronto. No entanto, as consequências de consultar o oráculo são as mesmas. O médium é dependente de uma entidade espiritual que tem autoridade para agir, influenciar e dominar a mente e a vida do médium. Ou seja, quando o médium está a baralhar as cartas, não é? Ele já fez uma conexão. Normalmente não é só chegar e baralhar as cartas. Normalmente há um incenso que se acende, há umas velinhas que se acende, há todo um ritual por trás. Não é só chegar aqui, baralhar as cartas e deitar. Há um ritual de conexão com a entidade, não é? Então o médium acaba por ser dominado pelo espírito que lhe vai dar a informação, não é? Tanto o médium quanto os consulentes tornam-se viciados, dependentes, ansiosos, inquietos, obcecados por consultar oráculos, tornando-se escravos das entidades espirituais que o consultam. E esta informação que eu vos dou aqui é um relato da experiência que tive. Tá? Eu era uma pessoa, pode não parecer, mas eu era uma pessoa muito ansiosa. Eu acordava de manhã, já ia ver os astros e a numerologia e os oráculos para daqui a não sei quantos meses à frente, sabem? Ou seja, eu era uma pessoa ansiosa, mas eu sei que estas características não era algo que acontecia isoladamente comigo. Todo aquele que consulta oráculos ganha dependência
de estar sempre das entidades espirituais. Olha, foi abaixo. Ah, ok. Como se tornam viciados em consultar oráculos, acabam por se dirigir a estas entidades para fazer perguntas repetitivas sobre a mesma situação, levando a entidade espiritual a mentir ou a ocultar informações relevantes. O que é que eu quero? Eu vou-vos dar aqui um exemplo, e é muito, acreditem, pessoas que têm relações extraconjugais ou estão à espera que, que algo aconteça. Esta pessoa vai ao médium, lança a carta. O médium dá-lhe a resposta. No dia a seguir, a pessoa vai lá outra vez. No dia a seguir, a pessoa vai lá outra vez. E outra vez, e outra vez. Quando se faz, ou seja, quando a pessoa faz uma tiragem, quando o médium faz uma tiragem, ele está a fazer um ritual, há todo um ritual por trás para aquela entidade. Há oferendas que têm que ser feitas àquela entidade. E aquela entidade dá a informação. No dia a seguir, obviamente, a informação não mudou, certo? A menos que normalmente o jogo muda quando é aqueles casos que eu falei, que o médium sugere ao consulente para mudar alguns comportamentos, para evitar que certos acontecimentos ocorram. Mas quando a pessoa vai ver, é para saber se ele vai deixar a mulher e ficar comigo, porque isso assim, vocês não têm ideia da quantidade de pessoas que têm relações extraconjugais e passam a vida em médiuns e feiticeiros para atazanar a vida da outra pessoa. Sabem? Vocês não têm ideia. É assim, gravíssimo. Esta pessoa não tem paz. Esta pessoa está obcecada. Esta pessoa desenvolve uma quantidade de patologias mentais e emocionais. Sabem? A um ponto que muitas delas começam a ter, como eu disse, perturbações mentais, desequilíbrios, começam a ficar doentes, não raras vezes vão para o álcool, para, como é que eu ia dizer, vão para outros vícios. E vou-vos dizer uma coisa, há muita gente que acaba na falência, há muita gente que comete suicídio, há muita gente que tem fins trágicos e a culpa, a origem, é exatamente por ter consultado oráculos. Conseguem perceber a gravidade da situação. Quando se vai consultar um oráculo, eu já vos disse, não existe nenhum oráculo que passe a informação. Quem dá essa informação é a entidade que está com o médium. Sim, e para aquela entidade estar com o médium tem que fazer e ser fiel, entre aspas, não é? Porque o ser humano não tem domínio sobre o mundo espiritual. É antes o contrário. Então, quando o médium está ali a repetir, a entidade acaba por se aborrecer. E para aquela entidade estar ali ter alguma fidelidade ao médium, de certeza que houve um preço muito alto. Porque entidades espirituais não são... Eles são de quem dá mais. Sabem o que eu estou a dizer? Eles são, no caso, quando eu fazia estas consultas, eu já tinha feito os meus sacrifícios de sangue, eu estava consagrada aos anjos da Cabala. E eu tinha um anjo específico. E era sempre a ele que eu me dirigia. Mas já havia sido, ou seja, houve um preço alto demais. Sabem o que eu estou a dizer? Houve sacrifícios de sangue, houve sacrifícios de castidade. Eu ainda não tornei público, mas eu já gravei a terceira parte do meu testemunho lá para o canal, mas ainda não está público. Não sei quando é que vou meter. Onde eu mostro um pouco mais dos sacrifícios. Vocês conseguem ver no fim, mesmo no finzinho, as minhas costas estão todas quartejadas. As minhas costas está tudo esquartejado.
E eu não mostro isto, eu não quero chorar, tá? Não vou, não quero chorar, mas para vos dizer que para eu estar naquele nível de unidade com a entidade espiritual, houve um grande sacrifício, sabem? E não é só comigo, estes médiuns, qualquer um que é médium, para ter os favores destas entidades, há ofertas que têm que ser dadas. Não têm que ser necessariamente sacrifícios de sangue, mas há ofertas que têm que ser dadas. E a entidade espiritual está onde recebe mais. Não é? Por isso é que há pessoas que vão à falência. Eu quero partilhar aqui convosco duas situações que me aconteceram. Uma aconteceu-me, houve um dia, uma senhora veio ter comigo, alguém tinha falado de mim e ela vinha, por algum motivo ela sentiu que eu era uma pessoa de confiança e ela vinha falar comigo, queria ouvir a opinião, queria que eu lhe fizesse o oráculo, queria que eu lhe lançasse os oráculos. E ela disse-me que já tinha ido uma bruxa da terra dela, ali de uma região perto, e que a bruxa lhe tinha dito que o marido, que tinha visto as linhas da mão, e que nas linhas da mão disse-lhe que o marido dela tinha outra mulher. E eu olhei para a senhora e disse-lhe assim: olha, eu quero lhe dizer uma coisa com toda a verdade, mas a decisão final é sua. Eu, eu nunca fiz nenhum trabalho por dinheiro. Eu sempre ajudava as pessoas gratuitamente. E quando era necessário comprar alguns produtos, as pessoas compravam e traziam para mim, eu usava o que era preciso e elas ficavam com o resto. E eu disse à senhora: olha, eu consulto vários oráculos há muito tempo e também sei ler as linhas da mão. E eu posso lhe garantir que não existe na sua mão nenhuma linha que lhe diga que o seu marido está a andar com outra mulher. Nas linhas da sua mão não existe isso. Compreendo o que eu lhe estou a dizer. Drica, e vocês publiquem em casa, vejam a gravidade da situação. Esta senhora vivia na mesma casa que o marido, em quartos separados há não sei quantos anos. Há não sei quantos anos. Porque foi uma bruxa que lhe tinha dito que a linha da mão o marido andava com outra. E quando eu lancei o oráculo, eu vi que realmente que não existia nenhum tipo de infidelidade e que o marido gostava muito dela, mas a vida deles debaixo daquele teto era um inferno. A senhora chegou a casa e ligou-me toda feliz porque tinha feito as pazes com o marido, que não falava com ele, só se falavam para ofender um ao outro. Há mais de 10 anos que estavam assim. Mas estou a partilhar convosco isto, não é para dizer que os médiums fazem coisas boas, não. Não fiquem com essa ideia. Eu acredito que, assim como eu acredito que há muita gente que tem estas práticas e pensa que está num bom caminho, mas não está. O outro exemplo que eu vos quero dar de uma consequência de consultar oráculos, eu há poucos dias, eu neste momento estou com mais tempo livre e tenho aproveitado para criar conteúdo para o canal, assim, calmamente, sem stress, sem pressão nenhuma. Tenho aproveitado para criar conteúdos. E chegou assim a meio do dia e eu disse: estou cansada de trabalhar, eu preciso de fazer algo que eu já não fazia há muito tempo, que foi ver um filme. E eu não sabia, eu há tanto tempo
não via filmes, que eu não sabia o que pesquisar, não é? E fui dar uma vista de olhos e apareceu, vi lá um que me chamou a atenção, que era a história da marca de luxo Gucci, não sei pronunciar muito bem, é uma marca de luxo. E era a história dessa marca. Atenção, o que eu estou a dizer, porque eu depois fui pesquisar à Wikipédia. Pode ter fantasia, mas os dados que eu fui pesquisar à Wikipédia, para saber se era verdade, não é? Se aquilo realmente tinha fundamento em factos reais, ser inspirado em factos reais. Houve um assassinato. A esposa matou o marido. Sabem qual era a prática da esposa nos últimos tempos? Ela era viciada em consultar uma cartomante e já lhe tinha encomendado feitiços. E passava a vida a consultar, a consultar, a consultar. E até que ela chegou a um ponto que disse: eu agora quero algo. Eu já cansei de consultar os oráculos, já cansei de fazer feitiços, eu agora quero algo sério. E encomendou a morte do marido. E esta carta que eu trouxe aqui para vocês, esta imagem, ela é uma carta de tarot e ela. Eu não consigo ver porque tenho a Drica à frente, mas vocês conseguem ver uma estrelinha em cima da cabeça do diabo? Consegues ver, Drica? Eles conseguem ver? Sim? Ok. Essa estrelinha significa que o poder espiritual, que o diabo tem um poder para atuar nos nossos, ou seja, na nossa mente. E reparem, nós deste lado temos uma mulher e temos um homem completamente nus e acorrentados. E sabem, e em cima nós temos a figura de um diabo, não é? De um demónio. Sabem porquê que eles estão acorrentados? Porque eles estão sobre o domínio dos instintos, dos desejos mais vis. A natureza humana deles tem domínio sobre eles, por isso é que eles estão ali com os chifrinhos também. São seres humanos só sob a influência dos maus pensamentos. Eu agora até tive inspiração para mencionar uma parte da Bíblia, eu acho que é Mateus, não sei se é 15, se é 17, quando Jesus diz que o que contamina o homem não é o que lhe entra pela boca, porque o que lhe entra pela boca sai depois desce para o ventre e sai. O que contamina o homem é o que sai da boca, e o que sai da boca procede do coração, de onde vêm os maus pensamentos de homicídio, de assassinato, traição, mentira, enfim, Jesus ali descreve os sentimentos e os pensamentos que contaminam o ser humano. E estes dois seres humanos estão sob a influência do diabo e são escravos do diabo, exatamente porque os seus maus instintos os dominam. Lembra-se do que é que Deus disse a Caim lá no início, em Gênesis, não sei se é no capítulo 3 ou capítulo 4, quando Caim ficou revoltado, indignado e com uma certa inveja, eu não sei se inveja, mas ele ficou com raiva do irmão e queria matar o irmão, o Abel. Naquele momento ainda era só um pensamento. E o que é que Deus lhe diz? Faz atenção ao que vai na tua mente, não é? Porque sobre ti são os teus desejos, mas tu deves ter domínio sobre eles. Não é? Se a gente não tem domínio sobre a natureza humana, e reparem, nós seres humanos não temos domínio, por nós não temos. Mas unidos a Jesus, tudo podemos. Então, quando estamos unidos com Jesus, há pouco a Drica disse assim, que no fim, depois de sermos ressuscitados, vamos ser renovados, não é? Seremos novas criaturas. Mas eu acho que todo aquele que é verdadeiro seguidor de Cristo sabe o que eu vou dizer e sabe que é verdade. Quando nós nos entregamos verdadeiramente a Cristo, Ele começa a mudar a nossa natureza.
a nossa forma de ser, a nossa forma de pensar, aquilo que é importante para nós, tudo muda. E isso a gente já não consegue experienciar agora. Claro que depois vai haver mudanças, não é? Porque está escrito. Mas essas mudanças, quando a gente está unido com Cristo, a gente as sente no imediato. Drica, podes avançar. Vou avançar, mas só para confirmar, é Mateus 15, 18 e 19. Mas que sai da boca, procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmios. Amém. Obrigada, Drica. Olha, eu vou-vos dizer que eu tentei colocar uma imagem que não tivesse os significados das linhas, porque é difícil, não é? Como eu disse, e a Drica também o disse primeiramente, até antes de mim, o objetivo desta live não é ensinar misticismo, mas é tentar, ok, se me perguntam se eu posso explicar, eu poder explicar, eu posso. Mas se eu puder transmitir a gravidade do erro, e se no fim, no dia que eu não puder comparar, no dia que eu não puder trazer, ok, eu vou falar de astrologia e de oráculos, mas deixa ver o que a palavra de Deus diz. No dia que eu não puder usar a palavra de Deus para comparar a informação, eu nem sequer dou live, não é? Porque todos nós, todo aquele que aceita Cristo, o nosso compromisso é dar testemunho do poder de Deus, é dar testemunho do que Deus fez por nós, de onde Ele nos tirou, e não motivar as pessoas a ir para o erro, não é? Então, para mim foi muito difícil encontrar uma imagem que tivesse a mão, mas que não tivesse o significado das linhas. Foi difícil. A quiromância é a leitura das linhas das mãos. Se vocês prestarem assim um pouco de atenção, todos estes símbolos são as constelações e os planetas. E as linhas na nossa mão, as linhas da nossa mão, elas mudam ao longo da vida. Há linhas que não se vão apagar do nada, não é? Mas normalmente aparece sempre um traço, ou um risco, ou as linhas que estão neste momento na nossa mão não são as mesmas. Como é que eu ia dizer? Se vocês tirarem uma foto à vossa mão e daqui a 10 anos forem tirar outra, se compararem, há diferenças. É isso, sabem? E essas linhas, há pessoas que fazem delas o oráculo. Ou seja, tens a linha assim, tem um significado. Nasceste com esta missão, vais ter estes obstáculos, está previsto acontecer isto, está previsto teres um acidente, teres a morte não sei em que idade. Estão a entender? As linhas das mãos servem, é como se fosse um mapa astral, mas na mão da pessoa. E realmente tem essas informações, mas mais uma vez, são informações gerais. Eu lembro-me de um dia dizer assim, todo aquele que tem um M na mão, esse M simboliza médium. É alguém que nasceu para ter, vamos pôr, dons espirituais. E isto é uma informação, mas se vocês repararem, até o desenho da mão, que é artificial, tem um M. Entendem? Eu, neste momento, não tenho mediunidade. Durante muitos anos tive. Neste momento, eu não tenho mediunidade, mas continuo a ter um M na minha mão. Sou médium? Não, não sou. A mão que está ali está desenhada, tem um M. Sabem? E não é uma mão... Ou seja, há informações que elas são tão gerais, mas a pessoa olha, vê, isto é verdade. Isto é assim. Sabem? Pronto. Podes mudar, Drica. Eu não sei se alguma vez, eu acho que já vos disse aqui que um dos elementos
necessários para fazer rituais. Há vários tipos de feitiços e vários tipos de rituais, mas todos eles, eu não vou pôr todos, porque todos é generalizar muito, eu não conheço tudo, não é? Tudo o que se faz e se fez neste mundo. Aqui eu junto a numerologia com portais. Portais, eu já explico. Lembram-se de eu há bocado falar do mapa astral e de como ele revela traços da vida da pessoa, o que é que ela veio cá fazer, quais os bloqueios que ela traz de vidas passadas, o que é que está previsto acontecer na vida dela. Pois bem, a numerologia dá as mesmas informações. Por exemplo, missão de vida, bloqueios, e depois é assim, a vida está dividida em ciclos de 7 anos. Sim? A cada 7 anos muda de ciclo de vida. E então o que é que está previsto acontecer em cada ciclo de vida? Qual é a energia do teu nome? Até as letras são transformadas em números, para poder perceber qual é a influência. E depois imaginem, enquanto na astrologia eu sou do signo de Aquário, não é? Na numerologia eu sou o número 3. E o número 3 tem o lado positivo e o lado negativo. O número 3 normalmente tem a ver com uma pessoa comunicativa, uma pessoa alegre, bem disposta, leve. Mas qual é o lado negativo? É uma pessoa que tem problemas de comunicação, é uma pessoa que não comunica. Enfim, estou-vos a dar assim, estou-vos a pôr como exemplo para vocês perceberem. Não é? A numerologia ela é uma arte que, através da data do nosso nascimento, da hora do nosso nascimento, de um conjunto de dados, consegue-se perceber o que é que a pessoa veio cá fazer, os acontecimentos gerais, as influências, enfim. Pronto, mas eu escolhi esta imagem por outro motivo. Vocês aqui dentro desta imagem, vocês vão ver, aqui no meio tem como que um centro de energia e à volta, lá dentro tem vários círculos. E esses círculos têm símbolos e números lá dentro. Estes símbolos que vocês veem aqui são geometria sagrada. Lá estou eu com todos, não é todos. Há feitiços que, para se fazerem, tem que se abrir portais. Há feitiços que a pessoa, o mago, está a abrir um portal para chamar uma entidade. E esse portal, como é que se abre? Através da geometria sagrada e da numerologia. E dos elementos que tem. Por exemplo, se a pessoa vai usar o símbolo do pentagrama, que é o mais utilizado, a pessoa já sabe que ela é o quinto elemento. Ela tem que ter em cada ponta um elemento da água, um elemento de fogo, um elemento de terra e um elemento de ar. E ela é o quinto elemento. E no meio ela tem que, enfim, depende da entidade a que ela está a chamar, não é? Ou seja, eu fui buscar o pentagrama, mas isto para vos dizer, numerologia é uma arte parecida eu ia dizer a arte adivinhatória, mas ela não é uma arte. Ela é parecida com a astrologia, mas ela é mais utilizada para a abertura de portais. Sim? Pronto, eu pus aqui, semelhante à astrologia, em si a numerologia não é um oráculo. No entanto, permite fazer previsões. Não é? Qual é o teu destino? Qual é a tua missão de vida? É uma previsão, não é? Enquanto que na astrologia se analisa a influência do movimento dos astros, na vida do consulente, na numerologia analisa-se a influência dos números. A numerologia permite averiguar o destino da pessoa, determinar os ciclos da vida, a influência do seu nome no seu destino, averiguar a compatibilidade entre casal, família, coletivo, desvendar dons, karmas, enfim. A numerologia é uma prática essencial para a abertura de portais. Eu até vos digo mais, sabem quando as pessoas calculam, fazem a data, por exemplo, 22/2/2022, esse cálculo em si, a própria data é propícia
para fazer um ritual ou não. Depende dos movimentos astrológicos, porque a gente já vai ver que não há diferença, não, ou seja, há diferenças nos oráculos, na astrologia e na numerologia, mas todos eles são complementares. Podes passar, diga, se faz favor. Chegámos aqui. Eu fiz aqui este belo desenho, aqui com 2 triângulozinhos, mas a famosa e a bendita, salve seja, eu acho que é raro aqui no canal eu fazer uma live e não trazer a árvore da vida. Porque, meu Deus, volta e meia, lá aparece a árvore da vida. Bom, o que é que simboliza a árvore da vida? A árvore da vida, lembro-se de vos ter falado dos 22 arcanos, que é o processo reencarnatório. Pois bem, a árvore da vida simboliza isso, a eternidade da alma em processos reencarnatórios, sendo que cada esfera destas, ela é um planeta e ela tem um arcanjo que a governa. Ou seja, lembram-se de eu há bocado vos dizer que, segundo a astrologia, nós não passamos de marionetas, que estamos ligadas aos planetas, e conforme eles se movimentam, a gente vai. É como se nós fôssemos. Aqui mesmo aquelas marionetas que os planetas estão a coordenar, sim? Por exemplo, a Lua é considerada um planeta, não é? A Lua, o arcanjo responsável é o arcanjo Gabriel. O Sol, o arcanjo responsável é o arcanjo Rafael. Mercúrio é o arcanjo Miguel. Eu sei que isto, eu já percebi que na via cristã arcanjo Miguel é Jesus, tá? Mas isto na Cabala não é assim. Então, eu tive que dizer isto porque senão vem algum comentário. Marta, arcanjo Miguel é Jesus. Eu sei, eu agora sei, mas eu estou a relatar ensinos do passado, não é? Ou seja, esta árvore da vida, ela tem as cartas de tarô aqui e tem estas letrinhas hebraicas. Lembram-se de eu vos falar do Salmo 119? Pois bem, não é? O Salmo 119, os 22 caminhos de cura, as cartas de tarô, os 22, que também são 22, os 22 processos de reencarnação da alma. Ok, então todas estas práticas são independentes umas das outras. Ou seja, a própria árvore da vida, por ter os planetas, tem a ver com a astrologia. Só que cada planeta é governado por um arcanjo. Cada arcanjo tem um coro à sua responsabilidade. Os coros são querubins, serafins, potências, potestades, dominações, anjos, arcanjos. Isto são os coros, está bem? Portanto, todas estas práticas são independentes umas das outras, mas complementares. Todas estas artes adivinhatórias, eu pus assim, são práticas cabalísticas. Ou seja, a Wicca também analisa os astros, mas a prática que reúne todas, desde a quiromância, estás com sono, Drica? Eu já vou tentar andar mais. Pronto. A Cabala é a única prática que reúne todos estes elementos. Astrologia, tarô, quiromância, enfim, numerologia, todas estas práticas, todos estes elementos são necessários para a prática da Cabala. A estas artes junta-se a geometria sagrada, que foi aquela que a gente viu lá no slide passado. Eu dei aqui o exemplo da estrela de Davi, pentagrama e o pentagrama, conhecidos como elementais, e conhecimento dos elementais da natureza. Eu sei que a natureza está separado, e pronto.
E eu também escrevi algumas palavras sem pôr a situação. Mas Deus perdoe vocês de certeza também. Vamos avançar, Drica. Astrologia, estrela de Davi e maçonaria. O que é que eles têm em comum? Bom, esta imagem aqui embaixo é a estrela de Davi. Esta imagem aqui que eu fiz os dois triângulozinhos, a gente já viu lá em cima. Lembra-se que eu disse depois mais à frente a gente vai voltar. Eu fiz aqui desenhei dois triângulos, que são os exatos dois triângulos da estrela de Davi, da imagem do lado e da maçonaria. Estes dois triângulos, se vocês repararem, o elemento é água e terra. Tá bom? A água é o plano das emoções. O ar é a parte mental. E terra é o plano onde tudo se concretiza, o plano material. A estrela de Davi é considerado um amuleto, um símbolo sagrado. Mais que isso, o seu real significado está relacionado com a carta número 1 de Tarot, o Mago, e que simboliza que aquele que detém o conhecimento entre o visível e o invisível e manipula o poder espiritual pelo conhecimento que detém e para os fins que lhe convém. E esta informação que eu acabei de ler aqui para vocês está manifesta aqui nesta imagem tem dois senhores, um a dar as mãos ao outro, sim? E agora vamos para o símbolo da maçonaria. Aqui em cima, eu não sei se um dia ponderaram, olharam para este símbolo e se questionaram o que é que ele quer dizer, não é? Se vocês repararem, o símbolo em si da maçonaria, ele representa dois triângulos. A união, ou seja, obrigado, Drica. A união, o triângulo, como aqui, não é? A terra e a água. Mas na maçonaria não significa a terra e a água. Este símbolo significa o quê? O triângulo de baixo, se vocês perceberem, ele parece um livro que está aberto. E o triângulo de cima, ele parece quase que um compasso, um elemento do arquiteto, não é? Para construir. E o símbolo da maçonaria significa o seguinte: aquele que tem o conhecimento dos dois mundos, não é? Da matéria e do espírito, e aquele que, ou seja, ele tem o conhecimento e por ter o conhecimento, ele é quase o arquiteto, ele é o arquiteto do universo. Eu não sei se eu já falei para vocês, na live das leis herméticas está lá uma frase de Hermes Trismegisto que diz assim: os lábios da sabedoria estão fechados, exceto para os ouvidos do entendimento. Ou seja, a maçonaria, ela não é a única seita, não é a única irmandade, mas ela é elitista. Uma pessoa que tenha dinheiro, que tenha status, não chega ali e diz: eu quero ser maçom. Isso não ocorre. Normalmente a pessoa recebe um convite. E porquê? O primeiro nível, para vocês terem uma ideia, o primeiro nível da maçonaria, todo o iniciado tem que passar por um jejum. Um jejum para matar a influência primitiva, ou seja, a fome, os desejos sexuais, tudo aquilo que é humano, o ser humano tem que ter domínio sobre isso. E se vocês repararem na palavra de Deus, há uma parte que os discípulos não conseguiram expulsar demónios, uma casta de demónios. E Jesus diz-lhes: há castas que só se vence com jejum e oração. Sim? A própria maçonaria põe esse ensinamento em prática. Todo iniciado tem que passar por um jejum físico, mas também é para matar o eu. Então, o primeiro nível é esse. Não tem como avançar
e ter acesso ao conhecimento e comunicar com entidades espirituais se não tiver domínio próprio, se não tiver autodomínio, não é? Se ele for vencido pela gula, não dá. Se ele for vencido pelos desejos sexuais, não dá. Ele tem que ter domínio próprio e então está na posição de ser um arquiteto do universo, de ter acesso, porque o último nível da maçonaria é o irmão Sol, é ser considerado. Sabem como no Egito havia Ra, que era o deus Sol, não é? O deus Sol. O último nível da maçonaria tem a ver com isso. E o que é que está ligado o último nível da maçonaria? Hoje estou a falar muito de maçonaria. Graças a Deus que eu não tenho parte com eles, mas pode ser que eles se irritem comigo. Eu espero que não, eles me protejam. Mas eu estou aqui a falar muito deles e se calhar não deverias estar a expor tanto porque não agrega na fé, não é? Mas para dizer, o último nível da maçonaria está ligado com Metatron, não é? Serpentes de fogo. Neste nível, que é o último, na árvore da vida, aquela primeira esfera lá em cima é o trono de Metatron. Então, nada, segundo a Cabala, a vida existe a partir da vontade, não é? A energia da vontade. E eu achei curioso porque os elementos que eles usam têm mesmo a ver com isso: terra e água. Não é? Emoções e um lugar onde elas possam materializar. Então, para sairmos também deste assunto da maçonaria, este mesmo significado está presente no símbolo da maçonaria, ou seja, é a continuação que eu estou aqui a ler, que significa que aqueles que têm o conhecimento entre o mundo da matéria e o mundo espiritual, e por esse motivo se torna arquiteto cósmico e detentor da energia que emana da fonte da vida. Ou seja, eles conseguem receber diretamente do mundo espiritual a energia para serem arquitetos da vida, não é? Serem arquitetos cósmicos, digamos assim. E daí esses símbolos, ou seja, este símbolo da maçonaria ele não é inocente. Sabem o que eu estou a dizer? Ele tem ali realmente as ferramentas de um arquiteto e o livro da sabedoria. Podemos avançar. Mais uma vez o Urim. O Urim está mal escrito, tá? É Urim com U. Perdoe. Urim Tumi. Quem é Urim Tumi? Urim Tumi é o oráculo, era o oráculo que o sumo sacerdote de Israel utilizava para receber respostas de Deus sobre as questões apresentadas. E antes que alguém venha dizer, Marta, então os sacerdotes consultavam oráculos. Se alguém tiver este pensamento, peça perdão a Deus, porque é assim, eles realmente tinham um oráculo aqui. Não sei se conseguem ver os 12 cristais, não é? O peitoral. Cada cristal representa as 12 tribos. E quero-vos dizer que, assim, na astrologia, existem cristais para cada... assim como aqui, cada cristal representa uma tribo, também existe cristais utilizados para cada signo. Sim? E aqui vocês conseguem ver Urim e Tumim. São dois cristais que estão aqui e vocês estão a imaginar alguém ir ao sumo sacerdote perguntar: veja se o meu marido anda com outra, veja se ele vai largar, veja se ele vai morrer na guerra. Não, porque o sumo sacerdote tinha uma função santa, não é? E quando hoje falo sobre a diferença entre um médium e o poder do Espírito Santo, é porque o poder do Espírito Santo é dado aos seguidores de Jesus e os dons do Espírito não são dons mediúnicos. Há vários tipos de mediunidade e há vários tipos de dons espirituais.
A mediunidade, há pessoas que nascem com ela. No meu caso foi desencadeada pela leitura do livro São Cipriano, não é? Mas há pessoas que nascem com ela porque são filhos de espíritas, de magos, de feiticeiros e nascem com mediunidade. E existem os dons que o Espírito Santo dá. Ora, Jesus prometeu que ele ia, mas que nos enviava o Espírito Santo. E que o papel do Espírito Santo é nos convencer da verdade, da justiça e do juízo. Se eu não estou em erro, é assim, não é? E como é que eu posso dizer? Os dons que o Espírito Santo nos concede são diferentes, mas todos eles têm a mesma base. Levar o Evangelho, não é? É a fé, é a caridade, é a doação, é a sabedoria, dons de cura, mas todos eles é para servir Deus e não propósitos egoístas, não é? Então, o Urim Tumim, eu tenho aqui uma passagem bíblica que diz assim: ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar, que lhe dará diretrizes ao consultar o Urim perante o Senhor. Josué e toda a comunidade dos israelitas seguirão as suas instruções quando saírem para a batalha. Ou seja, a ideia que eu faço aqui é que este Urim e Tumim era utilizado para fins específicos. Tudo o que tinha a ver com o povo de Deus e não coisas fúteis, não é? Por exemplo, devemos ir para a batalha, devemos, sei lá, vingar ou ir atrás do inimigo. Eu tinha fins específicos, não coisas assim, o que é que vamos comer amanhã, o que é que vai acontecer depois. Não, até o próprio Jesus disse: não andeis ansiosos com coisa alguma. Em tudo, entregai tudo nas mãos de Deus. Podemos avançar. Bom, estamos a terminar e aqui é a minha parte predileta, porque é o que é que a palavra de Deus nos diz. Isto são passagens que, pronto, eu escolhi estas para que a gente esteja bem ciente, não é? Qual é o poder que o príncipe deste mundo tem sobre Jesus Cristo? Já não falarei muito convosco, porque se aproximou o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Há versões que dizem que ele não tem parte com Jesus, ou seja, o príncipe deste mundo não tem parte com Jesus e não tem poder sobre Jesus. Sim? Qual é o poder que o príncipe deste mundo tem sobre os servos de Deus? Eu várias vezes já mencionei esta passagem sobre a feitiçaria, sobre a legalidade. E mais uma vez eu vou mencionar que é a passagem de Jó, em que um dia os filhos de Deus reúnem-se com Deus. E também se reúne Satanás. E então o Senhor pergunta a Satanás de onde ele vem. Ele diz de rodear e passear pela terra, não é? E o Senhor diz-lhe: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu-lhe Satanás ao Senhor e disse-lhe: porventura teme Jó de balde? Quer dizer, por acaso Jó teme-te sem motivos? Porventura tu não o cercaste de sebe a ele, a sua casa e tudo quanto ele tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estenda a tua mão e toca-lhe, e toca-lhe tudo quanto ele tem, e verás se ele não blasfema contra ti na tua face. Ou seja, nós na nossa condição humana, nada podemos, mas unidos com Deus, e isto Jó fazia, nós estamos tão blindados, tão protegidos, que Satanás não pode tocar nem em nós, nem na nossa casa, nem na nossa cidade, nem na família que nós temos, nem nos nossos negócios, em nada. Ele não tem legalidade, assim como ele não tem poder sobre Cristo, ele não tem poder
sobre quem está com Deus, quem serve Deus. Podemos avançar? Qual é o poder que o príncipe deste mundo tem sobre os seres humanos? Ora, seres humanos somos todos, não é? Todo descendente de Adão é ser humano. Agora, a gente já percebeu que todo aquele que está unido com Deus está protegido. Mas e quem não está unido com Deus? Qual é o poder que o príncipe deste mundo tem sobre essas pessoas? Eu gostaria que vocês prestassem atenção nestas passagens, porque todas elas têm algo em comum. Todas estas passagens são de endemoniados que foram apresentados a Jesus. E se vocês repararem aqui, há endemoniados, há espíritos de adivinhação, há espíritos de doença, há espíritos imundos. Ou seja, lembram-se de eu vos dizer, no mundo espiritual há vários tipos de entidades. Aqui também a palavra de Deus diz isso. Há vários espíritos, cada um com a sua classe, cada um com a sua categoria. Então, vamos ler aqui Mateus 8, 16 a 17. E chegada à tarde, trouxeram muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos. Reparem, os espíritos. Ou seja, Deus é espírito e os demónios também são espírito. Sim? E curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas levou as nossas doenças. Amém. Aqui, Mateus 8, 28, 32. E tendo chegado ao outro lado, à província dos como é que se diz isto? Gergeneno, ai, não sei dizer. Ok, obrigada. Saíram ao encontro dois endemoniados, espíritos imundos, vindos do sepulcro, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamavam, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus, vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Reparem, os demónios sabiam quem é Jesus. Aqui também está uma certa previsão, não é? Eles sabem que estão condenados. E eles questionaram Jesus: que queres tu connosco, Filho de Deus? Porque vens antes do tempo a atormentar-nos? Já repararam nesta passagem, mas vamos avançar. E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos. E os demónios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por despenhadeiro e morreram na água. Mateus 12, 22. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo. E de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. Aqui temos espírito de doença. Tá? Reparem, todas estas passagens são de endemoniados, mas cada um com a sua classe, com a sua característica. Mateus 17, 18. Repreendeu Jesus o demónio, que saiu dele, e desde aquela hora um menino sarou. Vocês repararam? Um menino sarou. Então, o mundo espiritual não quer saber se a gente é maior de idade ou não. Eles, aqui eu pus, qual é o poder que que o príncipe deste mundo tem sobre os seres humanos? Vocês acham que ele quer saber se é um bebê? Se é um menino? Se é um adulto? Ele não quer saber disso para nada. Ele tem poder sobre a terra, ele tem poder de andar e passear por ela, e logo ele tem poder sobre os humanos. E ele não tem ética, ele não quer saber se é menino. Se ele tiver que cegar uma pessoa, ele cega. Se ele tiver que tornar uma pessoa imunda, ele torna. Sabem? Ele não quer saber. Drica, podemos avançar.
Qual é o poder que o príncipe deste mundo tem sobre os humanos? É a continuação. Marcos 5:2. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Então tem aqui outro, não sei se é o mesmo, mas aqui mais um espírito imundo. Aqui Marcos 9:17-18. E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma, e arranja os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Marcos 9:17-18. Vocês repararam? Mais uma vez a gente está a ver aqui um espírito de doença que não se importa com... Pronto, que causa, não é? Toma posse do corpo e não quer saber se é uma criança ou um adulto. Agora vamos para Marcos 9:25. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Jesus ordenou que ele não mais voltasse para possuir aquele corpo. Atos 16:16 é o espírito aquela passagem que eu falei há pouco sobre o espírito da adivinhação. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Era aquela que dizia: estes são os servos do Senhor. Sim? E aqui vai ao encontro do que eu também estava a dizer, que todo o médium, para consultar a astrologia, não. Para consultar numerologia, não. Mas todo aquele que lança oráculos tem que estar consagrado a uma entidade, tem que ter mediunidade e está ao serviço de espíritos, tem espírito de adivinhação. Qual é o poder que o príncipe deste mundo tem sobre os seres humanos? Ainda é outro? Ok. Atos 19:16. E saltando neles o homem que tinha um espírito maligno, e assenhorando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Aqui estamos a falar de um espírito mau, ou seja, não é imundo, não é espírito de doença, não é espírito de adivinhação, é um espírito maligno, é um espírito de guerra. Aqui Lucas 11:24. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz: tornarei para a minha casa, de onde saí. Vocês percebem qual é a maior... Eu já vos tinha dito isto antes. A maior legalidade que hoje se dá, quando perguntam: Marta, porquê que os feitiços dão certo? Porquê que aquela mulher fez uma previsão na minha vida e está a acontecer na minha vida? Se está a acontecer, é porque eles têm legalidade. Porque eles não têm legalidade sobre Jó, eles não tiveram legalidade sobre Jó, eles não têm legalidade sobre Jesus e eles não têm legalidade sobre nenhum seguidor de Cristo. Nenhuma. O próprio Jesus deu poder aos seus discípulos para expulsar demónios, para pisar cobras e dragões e, sei lá, e serpentes, não é? Dragões não, mas sabem? Jesus deu poder aos seus discípulos para fazer a sua obra. Então, se as coisas acontecem, algo não está certo, algo está errado, algo precisa ser corrigido. E eu ainda há pouco estava a falar aqui com a Drica, que muitas vezes nem tem a ver connosco, mas a gente ainda mantém amizades ou convívios com pessoas que têm práticas ruins, místicas. E isso naturalmente faz com que a pessoa tenha uma brecha. Qual é o poder que o seguidor de Cristo tem sobre o príncipe deste mundo? Agora já é o contrário, já não é o poder que ele tem sobre os seres humanos, mas qual é o poder que os cristãos, não, os seguidores de Cristo têm sobre o príncipe deste mundo? E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo,
porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual, diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até à morte. Sabem o que esta passagem quer dizer? Todos nós que aceitamos Cristo temos uma missão. O ministério de dar testemunho não é um ministério para alguns, é um ministério para todos os que aceitaram Cristo. E quando a gente dá testemunho de onde Deus nos tirou e como a misericórdia de Deus nos alcança e como Deus nos transforma, quando a gente dá este testemunho, nós estamos a derrubar o poder nas trevas da vida de outra pessoa, sabem? E mais, aqui diz assim, o acusador de nossos irmãos é derrubado. Mas lembram-se daquela passagem há 1 ou 2 slides atrás, em que os espíritos perguntavam a Jesus, Jesus, Filho de Deus, que queres tu connosco antes do tempo? Ou seja, naquele momento Jesus ainda estava entre nós, não é? Ainda estava aqui. Mas eles já sabiam que estavam derrotados. Por que nos vens atazanar antes do tempo? Eles já sabiam que estavam condenados à morte. Não é? Então está aí mais um registro. Às vezes a gente lê a palavra de Deus e pequenas coisinhas passam-nos. Eu, quando fui batizada, eu já tinha lido a Bíblia, pelo menos de ponta a ponta uma vez. E de tantos relatos, eu nunca tinha tido entendimento de que Jesus tinha poder para curar a minha mediunidade. E hoje, olhando para estas passagens, então Deus curou tanta mediunidade, expulsou tanto demónio, trouxe tanta bênção e cura, e não ia curar a minha mediunidade? Não é? A cura para a nossa vida está em Jesus. E vamos então para, penso que é o último slide, se eu não estou em erro. Não, ainda tenho. Boa, ok. Pronto. Quando entrares na. Aqui é Deus e as artes adivinhatórias. Esta apresentação foi toda focada no que é astrologia, no que é numerologia, em oráculos, em artes adivinhatórias. E bem no último, ou no penúltimo slide, eu trouxe o que está escrito sobre tais práticas na palavra de Deus. Então vamos a Deuteronômio 18, 9 a 12. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agüeiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulta um espírito adivinhador. Olhem aqui, nem quem consulte um espírito adivinhador. Ou seja, em cima fala de médiuns, mas aqui nem quem consulta um espírito adivinhador, nem é mágico, nem quem consulta os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Levítico 20, 6. Quando alguém se virá para os adivinhadores e encantadores para se prostituir com eles, eu porei a minha face contra ele e o expulsarei do meio do meu povo, do seu povo. Lembra-se de eu vos falar das consequências dos médiuns? Quem consulta oráculos tem consequência espiritual para o médium, tem consequência espiritual para quem vai lá consultar. Olhem o que a palavra de Deus diz. Quando alguém se virá para os adivinhadores e encantadores para se prostituir com eles. Estão a ver? Está escrito na palavra de Deus. Não tem diferença entre um médium e quem vai lá consultar aquela arte. E agora temos em Levíticos 20, 27. Quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito de necromância ou espírito de adivinhação, certamente morrerá. Serão apedrejados, o seu sangue será sobre eles. E agora vamos para a última. A última, e aqui, esta é uma das passagens preferidas,
Eu acho que a primeira deve ser Jó, porque é a forma que eu tenho de explicar o que é legalidade e porque é que as coisas acontecem, e o que é hoje a maior legalidade que se dá, que está longe de Cristo. E eu não poderia terminar esta live sem trazer o foco para Cristo, porque essa é a missão de todos nós. E esta é uma das minhas passagens prediletas da Bíblia, que é a armadura do cristão. E como eu vos disse, quando Deus criou Adão e Eva, logo lá no início vocês vão ver, Deus deu domínio a Adão, aos seres humanos, sobre as aves, sobre os peixes, sobre os animais que andam pela terra, mas não lhe deu poder sobre o plano espiritual. Ele não lhe disse que Adão tinha poder sobre os espíritos, não é? E Paulo aqui fala e bem, e lembra e bem, que a nossa luta não é contra a carne, mas contra as altas esferas que estão a governar os lugares celestiais, não é? E ele fala de... isto depois varia de Bíblia para Bíblia, mas ele fala das potestades, potências e dominações, que são 3 esferas. Esferas cabalísticas, que têm grande interferência no planeta Terra, está bem? E é curioso quando diz de onde vens, de passear e vaguear pela Terra, não é? Então, o planeta Terra tem um mundo espiritual que coabita com os seres humanos. Embora os seres humanos não o vejam, não é porque não os veem que não existe. E nós, longe de Jesus, estamos à mercê de ser endemoniados, de ser possuídos pelos maus espíritos, não é? Mas quando estamos unidos com Cristo, estamos como Jó. Ninguém toca em nós, ninguém toca na nossa casa, na nossa família, nos nossos negócios, ninguém toca. Então, para terminar, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomei toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficai firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés da pregação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém. Que esta seja a mensagem que nos acompanhe durante a noite e durante todos os dias da nossa vida, que a gente tenha mesmo o nosso foco em Jesus, e que estas palavras, não é? A armadura do cristão, a armadura do seguidor de Cristo, não está em nós. E bom, e é esta a mensagem que tenho para vocês hoje. Já estou aqui rouca, mas amém. Obrigado, Deus, por nos concederes esta oportunidade de bem dizer o teu nome. Muito obrigada, Marta. Foi uma mensagem com muitos aprendizados e muitas reflexões, né? Para a gente pensar e entender o que significa cada uma dessas coisas no intuito de saber, olha, da onde que isso vem. Isso aqui não compactua com o que Deus nos ensina pela palavra dele. E a Marta terminou da melhor maneira, que é o quê? A armadura do cristão. E é com ela, né, lá relatado em Efésios,
que você vai se proteger, né? Se guardar de todos os ataques do maligno. Amém, por isso. Obrigada, Marta, por estar aqui conosco mais uma vez. Você faz uma oração para a gente encerrar? Sim, sim. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, obrigado por nos permitir estarmos aqui reunidos, edificar-nos uns aos outros. Senhor, toma-nos para Ti, seja feita a Tua vontade nas nossas vidas. Envia-nos o Teu Santo Espírito para que nos fortaleça na Tua palavra, para que transforme, para que molde o nosso caráter, perdoa os nossos pecados, providencia-nos o sustento para cada dia e livra-nos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, dá-nos proteção e livramento de todos os dardos inflamados, de todo o maligno, de toda a ação maligna. Liberta, Senhor, todos aqueles que possam estar, as famílias, as suas casas com problemas espirituais, em nome de Jesus, te rogamos, Senhor, envia os teus santos anjos, envia o teu Santo Espírito para junto destas famílias e liberta-as de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado por mais este dia, essa live, esses aprendizados. Convido você a assistir os outros conteúdos, né? Muitas das coisas que a Marta comentou aqui, algumas coisas tem vídeo no canal sobre, por exemplo, feitiçaria, o testemunho dela, né? A gente falou um pouco de magia quando a gente falou da Disney, a gente falou um pouco da Cabala lá no Salmo 119, foi falado sobre maçonaria, tem um vídeo só sobre isso aqui. No canal tem uma playlist chamada Marta Sofia, onde estão todos os vídeos que nós fizemos com ela e alguns cortes também de alguma live que foi feita. E esse vídeo também vai ficar salvo nessa playlist. E convido você também a se inscrever aqui no canal e acompanhar a gente nas redes sociais. Tem tudo aí na descrição do vídeo. E também seguir lá a Marta no canal dela, que começou recente, e lá assistir os conteúdos que ela mesma comentou, que também ela falou lá, porque vai agregar muito com o que você ouviu aqui nessa noite, tá bom? Eu agradeço por você estar aqui com a gente. Que Deus abençoe sua vida e que você tenha uma ótima semana na companhia dele, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.